terça-feira, uma equipe de mergulho entrou num lago apontado aí pelos cachorros para procurar a criança. A família da menina acompanhou as buscas, mas ainda não foi encontrada pista do paradeiro dela. Todo esse pessoal aqui, ó, bombeiro, polícia, tudo aqui procurando, né, a criança aqui nesse lago para ver se acha, se encontra. Angustiado, o pai da menina acompanhou tudo de perto. A expectativa é que não ache nada aqui, porque aqui não vai achar coisa boa. Eu quero que eles entrem para procurar para mim poder ter a certeza que a minha filha não está aqui. Desde que a filha sumiu, ele não descansou. Estou trabalhando desde segunda-feira, depois do almoço eu não estou trabalhando. Parar como? Enquanto não achar minha filha, eu não paro, não tem como parar. Ela conta que ficou cerca de 2h30 fora de casa e que não faz ideia de quem possa ter invadido o imóvel para levar a menina. Eu saí, fui na creche, levei ele, deixei ele lá. Depois eu fui na minha mãe de bicicleta, peguei a moto. Depois eu vim, aí depois eu desci no mercado com a minha avó. Aí depois a minha avó voltou e eu fui na casa do meu outro filho, entendeu? E a minha avó falou que quando ela chegou, a porta e o portão estava aberto. A avó da Isis tem acompanhado a filha em todos os lugares. A gente fica correndo atrás dos bombeiros, seguindo eles, tentando saber de alguma coisa. Nessa terça-feira, a Jennifer prestou um longo depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher de Itapira. Ela perguntou do meu dia a dia com a Helena, ela perguntou possíveis pessoas, perguntou do dia do ocorrido. Após a oitiva, a perícia foi até a casa onde a Jennifer mora com os bisavós e 2 filhos. Pegou a bolsa de remédio da Helena, que dentro a gente guardava a escovinha de dente dela e os remédios. Aí levou a escovinha de dente e tirou foto do ambiente. Esse lago aqui, que fica a cerca de 500 metros de distância da Praça da Árvore, vindo pelo pasto, é foco das buscas. Os 5 cães farejadores que participaram da operação até agora vieram para cá. Um deles chegou a entrar na água, o que, segundo o Corpo de Bombeiros, é algo incomum. Os bombeiros vão verificar outros 2 poços, para então descartarem a possibilidade da pequena Isis estar aqui. Enquanto a menina não aparece, fica a preocupação. Não sai da cabeça um minuto, a gente não dorme, não come, ninguém faz mais nada da família. Nada, só quer saber da minha filha. Onde tá, o porquê, quem. O que todos esperam é encontrar a menina viva. Eu sinto no meu coração que essa menina tá viva e ela tá bem. Não vou parar, não vou desistir enquanto não aparecer, ela tem que aparecer. O primeiro ponto que a gente foi quando a gente chegou aqui em Itapira foi na Praça da Árvore, onde tudo ocorreu até o princípio, né? No terreno, na propriedade privada que tem ali atrás da praça, houve novas buscas, né? Houveram novas buscas ali naquele local, 2 buscas com o canil da Guarda de Jundiaí. Então foi solicitado o canil da Guarda de Jundiaí para que realizasse novas buscas com outros cães naquele local. Bom, dessas buscas, o que pode ser averiguado, né? Que o cão andou pelo mesmo local e até o momento não encontrou nada. Foram 2 buscas no período da tarde. Começaram por volta de 4h30 da tarde e ocorreram até 5h30 da tarde. Foram 2 buscas de mais ou menos 20 minutos cada uma, com 2 cães diferentes e até o momento nenhuma novidade naquele local. O que tem de novidade por enquanto? Os bombeiros, né, os bombeiros voluntários e a Guarda Municipal decidiu realizar buscas partindo de um outro ponto, né? Eles voltaram para a casa da menina, pegaram outras roupas, outros tipos de roupas da menina e partiram de lá. De lá, deu numa outra casa, que ainda não se sabe o que pode ter rolado por lá, mas que passou para lá. E de lá, que é mais ou menos uns 3 quilômetros daqui de onde a gente está, da casa da onde a Isis mora, mais ou menos deu nesse terreno. É um terreno grande também. A guarda ficou aqui mais ou menos por uma meia hora. A gente está acompanhando. E agora eu vou conversar com o Matheus, que é bombeiro voluntário aqui de Itapira, para entender, né, Matheus, o que foi averiguado nesse terreno que a gente está. Então, a princípio, estamos utilizando uma outra estratégia, né? Hoje nós estamos com 4 cães, os 2 que já estão atuando e 2 de prontidão, se acaso venha se machucar, venha se cansar, né? Nós não temos horas para acessar as buscas, então, de acordo com a estratégia que nós montamos, nesse determinado momento, os cães indicaram aqui, né? Então estamos trabalhando em cima disso, trabalhando de acordo com o que o cão está indicando, né? Uma equipe está lá dentro, como vocês podem acompanhar, outra saiu. Tem uma equipe lá ainda? Isso, tem uma equipe lá dentro, lá no fundo. Então as buscas nesse local ainda estão acontecendo? Ainda estão acontecendo lá dentro.
Mas tem algum tipo de tanque, alguma coisa aqui? Não, a princípio não. Tem lá do outro lado, mas onde a equipe tá ali, não. É mais área de mata que está sendo vasculhada. Isso. E agora partiram para algum outro ponto? Isso. De acordo com a estratégia que nós montamos, que ainda não pode ser divulgado, né? Mas o que eu posso dizer para você, a outra equipe partiu para o outro ponto e uma equipe continua trabalhando aqui. Então a gente vai seguir essas duas linhas de raciocínio para, se Deus quiser, a gente dar uma resposta para a família ainda hoje. Não temos hora para acabar. Como eu disse, estamos com 4 cães, estamos com a GCM de Jundiaí, GCM de Itu, Mogi Guaçu, GCM de Itapira, Defesa Civil, nós bombeiros voluntários, então estamos à disposição dessa família. E se Deus quiser, ainda hoje a gente vai conseguir dar uma resposta para eles. Só para reforçar então, ontem as buscas elas cessaram por volta das 6 horas da noite. Hoje então vão continuar durante a madrugada. Isso, vai continuar. Nós não temos hora para acabar, tá? Nesse primeiro momento, descartamos aquele local por conta de já ter mergulhado, os cachorros, 5 cachorros terem atuado lá. Nesse primeiro momento a gente descartou aquele local e agora a gente está atuando aqui, tá bom? Aí assim que a gente tiver mais alguma informação a gente passa para vocês. Tá bom, muito obrigada, Carol. Então agora eu vou conversar com a Karen, que é madrinha da Isis. A Karen está acompanhando, né, Karen, durante todo esse tempo, desde segunda-feira, todas essas buscas. Queria que você falasse para mim dessa angústia, né, porque vai cada hora num lugar diferente. Nenhuma novidade. Tá demais. A angústia, o desespero, cada hora num lugar diferente, sem saber se realmente ela passou por esse lugar, porque o cachorro, né, vê o cheiro da roupinha, passa pelos lugares que ela passou, mas a angústia, anoitecendo e o alívio da gente é saber que eles vão continuar a busca. Eu agradeço todo mundo, toda a população, todos os policiais, todos que estão do nosso lado, dando força. Você entendeu? É uma história sem pé, sem cabeça. A gente não tem o que falar, a gente não tem informação, somente essas que todo mundo está tendo mesmo. E como que tá a mãe dela, né, a Jenny? Olha, eu não... Sem comentários sobre a mãe dela. Você sabe me dizer se elas eram a relação mãe e filha, uma relação normal? Tinha algo de diferente? Talvez, né? Talvez porque... eu não sei nem dizer, mas ela tinha sempre... proximidade com elas, assim? Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque entre nós, a família, assim, muitas vezes ela proibiu de pegar a menina por causa da questão da pensão e todo mundo sabe disso, mas sobre ela é sem comentários. Eu só confirmo o que todo mundo sabe, o que ela mesma sabe. É uma irresponsabilidade deixar a minha filhada sozinha com o avô dela, que é a mesma coisa de ter deixado sem nada. Mas ela costumava fazer isso? Deixar a criança sozinha, com alguém que... Com os avós. Sim, com os avós. Mesmos avós. Sim, só que a avó dela tem plena consciência ainda. A avó dela, mesmo sendo idosinha, a avó dela tem consciência, sabe? Olha tudo. Quem não tem consciência de nada é o coitado do vô dela. Mas a gente não tem nem o que falar, o que pensar, é o que todo mundo acha. Entendeu? Como ela mesma, a própria mãe disse no depoimento que ela foi na creche, foi na mãe dela, foi levar a avó dela no banco, para depois voltar em casa. Ela mesma falou pra gente que realmente a Helena tá com os dentinhos nascendo, então ela tem um pouco de febre, sabe? E aí ela falou que à noite ela ficou com febre, foi dormir 4 horas da manhã. Como todo mundo sabe, ela pelo menos tinha que ficar vendo, não em momento algum deixado sozinha, mas vendo se tá com febre, se a febre voltou. Só que como ela mesma disse, foram 2 horas e 20 minutos. E o remédio da Helena é 9 horas da manhã. 9 horas da manhã e 9 horas da noite. Então ela teria que estar com o remédio na colher às 8h59, porque é um remédio muito importante que ela toma. Mas o que eu tenho para dizer é isso, o desespero, a ansiedade de saber o que está acontecendo. A gente não sai de junto desde segunda-feira, 24 horas. Ontem era meia-noite e eu com meu marido estava passando aqui de novo na Praça da Árvore para ver se a gente via alguma coisa, escutava alguma coisa. E a gente mora lá no Guaçu e mesmo assim a gente está vindo aqui todo dia para ficar perto. Que a informação nossa é a mesma que tem para todos mesmo. Que é essa informação que cheirou, né, a roupinha, agora desceu aqui pra cá, agora foi pra outro lugar. Eu não tô entendendo nada, é uma história sem pé, sem cabeça, só que uma coisa eu tenho certeza, a justiça de Deus não falha e a verdade tá próximo. E quem fez vai pagar tanto na terra quanto por Deus. Então, muitas informações chegam nesse momento, inclusive até algumas falsas, né, notícias falsas.
É isso que a gente pede até para as pessoas não acreditarem em tudo que vem. Mas assim, vindo de você, você acha que seria possível alguém ter sequestrado a Isis? Que eu conheça, que eu saiba da família do meu primo, eu tenho a plena certeza e absoluta que não tinha ninguém com rincha a ponto de chegar, aliás, ninguém com rincha nem nada, muito menos a ponto de sequestrar uma criança, você entendeu? Agora eu tenho a plena certeza da família do meu primo, agora da família dela eu não sei, da parte dela eu não sei, eu não tenho contato com ela, tenho somente o que é respeito a Isis mesmo. E mais nada. E aí, você me fala um pouco da Isis. Ela era comunicativa? Ela costumava falar bem o que ela queria ou ainda não? Ela era bem retraída? Não, ela não andava ainda. Ela gatinhava se arrastando. Ela tava começando a falar vó, mãe, tipo assim, sabe? Se alguém tivesse pegado, ela poderia ter gritado, pelo menos assim. Não, eu acho que ela estranharia, ficaria olhando, porque ela é desse jeito. Ela, quando ela não conhece a pessoa, ela fica olhando. Antes não, ela ia com todos. Mas hoje em dia, não. Se ela olhar, ela estranhar, ela vai ficar olhando e se ela não gostar da pessoa, ela vai chorar. Você entendeu? Só que é estranho, porque aqui, nessa cidade de Itapira, todo mundo cuida um da vida do outro. Todo mundo entra com alguém em casa, tá todo mundo sabendo. Agora, numa situação dessa, num horário desse, numa avenida tão movimentada como essa, ninguém viu, ninguém escutou, ninguém sabe de nada. E as câmeras de monitoramento, vocês chegaram a ter acesso ao conteúdo dessas? Algumas. O que vocês sabem dessas câmeras? Olha, da fábrica, de algumas casas que foram particulares, os horários que a gente puxou, não encontramos nada. Que era o horário das 7 da manhã, como ela tinha falado pra gente, que ela foi levar o filho dela na creche. E até a meio-dia, que foi a hora que a gente continuou, sabe? Depois disso, a gente não pensou em pedir as câmeras de um dia anterior, sabe? Mas agora eu tenho certeza que tá tudo em investigação, tudo certinho, todo mundo tá ajudando a gente. Deus abençoe a vida de cada um que tá ajudando. E quem não for ajudar, eu peço pra também não atrapalhar. Pra você, então, surge a hipótese que às vezes seja até outro horário, outro dia, enfim. Sim, talvez sim, porque as câmeras até vê a gente passando no local, procurando, só que não acha nenhuma pessoa, nenhuma mulher, nenhum homem, nem ninguém com uma criança, nenhuma suspeita, você entendeu? Então, só que o cachorro passou por lá, ele sentiu o cheiro da Helena por lá. Só que, infelizmente, na câmera não pegou. Então, eu tenho certeza que talvez um outro horário, puxando uma câmera de outro horário, tipo 24 horas, das 9 da noite, por exemplo, de domingo, porque ela foi buscar a Helena na casa da minha tia, era às 15 horas. Às 3 horas da tarde ela foi buscar. No domingo. E aí, depois disso, ela só falou que ela tava com febre, que realmente ela tava com febrinha por causa do dentinho. Mas a gente não tá entendendo nada, sabe? Não tá entendendo. Por muitas vezes a gente quis que a Helena ficasse com a minha tia Ju. Ela tem um quarto só pra ela, tem caminha, aliás, tem berço, né? Berço, carrinho, tudo. A gente faz de tudo o que a gente pode e o que a gente não pode pra ela. Karin, só pra finalizar, em relação às investigações, você sabe quem foi ouvido? Quem tá sendo... Parece que a mãe tá sendo chamada várias vezes, né? Sim. Ela, até agora, quem deu depoimento foi ela e a mãe dela. Da nossa família, não, mas a gente tá aguardando isso, que a gente sim quer dar um depoimento de tudo que a gente sabe, de como a Helena é, o que a gente passa junto, todas as vezes, você entendeu? Assim, eu não tenho nem o que pensar mais, nem o que sentir mais, nem o que chorar mais. Desde segunda-feira a gente fica tentando encaixar peça por peça e não encaixa. É uma história sem pé, sem cabeça, que é um mistério que a hora que ser resolvido... Um mistério para a polícia, para a família, que também não tem nenhum tipo de linha que possa ter acontecido. Não, porque tipo assim, ó, quando a Helena nasceu, ela não sabia quem era o pai. Ela fez o DNA e aí a partir de então, todo mundo da família ajuda ela e a filha dela. Sempre. Aliás, todo mundo, né? Porque a gente sempre falou pra ela que a gente vai ajudar, independente de qualquer coisa, a gente tá do lado dela.
Você entendeu? Para qualquer coisa. E a partir daí, ela não tem mais o que falar, porque eu fui pro CAISM, a gente tem prova, todo mundo junta, faz as coisas pra Helena, sabe? Todo mundo dá apoio, até mesmo pra ela, a gente pergunta se ela precisa de alguma coisa. Eu tava falando, Rafael dando o depoimento dele, a gente respeitou o depoimento dela, mesmo não concordando, mas ela não respeitou o depoimento do meu primo, que falou uma verdade. É irresponsável, é uma irresponsabilidade. E a mãe dela começou a gritar, a ficar brava, a falar que a gente não estava junto na hora que a filha nasceu. Realmente, ela não sabia de quem era o pai, como a gente ia estar junto. Mas a partir do momento, Itapira inteira tá de prova que a gente tá junto, lutando, orando pra tudo. O desespero da família começou quando Jennifer encontrou este portão aqui aberto. Primeiro, ela saiu de casa cedinho, deixou a Isis Helena no quarto dormindo. Ela foi até a creche do filho mais velho, de 3 anos, deixou o menino lá e voltou para casa. Quando ela voltou, ela teria constatado que a nenê continuava dormindo e buscou a dona Noêmia, que é a avó dela, para as duas irem juntas até o centro da cidade e pagar umas contas. Elas levaram cerca de meia hora para pagar essas contas e quando as duas voltaram para cá, encontraram apenas o avô, este senhor de 89 anos. O que eu acho estranho aqui, gente, é que tava tudo aberto, sabe? As portas tava tudo aberta e só tinha esse senhorzinho aqui. Tava tudo aberto. A porta do quarto também tudo aberto. A porta do quarto do neném também aberta. E ela deixou tudo fechado a porta. Durante 2 horas, a Isis Helena ficou aos seus cuidados, certo? E aí, depois que vocês saíram, até então estava tudo normal. Ninguém veio aqui? Não, antes de nem sair, ninguém veio. E a bebê, vocês têm certeza que estava no quarto? Estava no quarto dormindo, né? Daí a minha neta falou, olha, vó, vamos aproveitar que a Helena está dormindo. E ela, vamos, logo nem vem, né? Vamos aqui no Cubatão mesmo, sabe? Resolver um probleminha ali, logo nem viemos. Daí, quando chegamos aqui, já estava tudo aberto. Dona Noêmia, que é a avó de Jennifer, acredita que alguém entrou na casa e sequestrou a bebê. O que a senhora acha que aconteceu com a sua bisneta? Ah, não sei. Eu tô pedindo a Deus que alguém escondeu ela, né? Escondeu. Porque tem gente que sequestra criança. Ela estava na rua, junto com a mãe da criança, pagando contas, enquanto a bebê Isis Helena estava dormindo. Eu acho que tinha alguém sondando já, nós saímos. A senhora acha que tinha alguém rondando aqui o local com a intenção de entrar na casa e levar a criança? Na casa, algum barulho? Não vi nada, não vi barulho, vi nada. O senhor estava dormindo? Não tá acordado, não vi nada mesmo. O senhor estava onde na casa? No quarto? Tá aqui em casa. Na cama dele. O senhor estava no quarto, certo? Estava no quarto dele. E você não escutou nenhum choro de criança também? Não, choro que eu não escutei, não. O senhor estava cuidando da nenê ou o senhor nem sabia que ela estava sozinha? Sabia, estava deitado na cama. A casa é simples e nenhum objeto sumiu. Quem abriu a porta queria apenas a pequena e indefesa Isis Helena. Foi desse quarto que Isis Helena foi levada por alguma pessoa. Ela dormia junto com a mãe, neste colchão aqui que o Anderson está mostrando. Inclusive, a gente vê algumas roupinhas aqui da pequena garotinha de apenas 1 ano e 10 meses. Aqui em cima também, ó, sandálias. Essa aqui tá faltando um pé. Provavelmente, um deles, os guardas usaram para fazer a preparação dos cães farejadores que estão aí há 3 dias envolvidos, né, na busca dessa criança pela cidade inteira. Aqui no canto, gostaria de mostrar também a quantidade de medicamentos, até porque a Isis Helena, ela é uma criança que precisa de cuidados especiais, foi uma prematura extrema, desenvolveu microcefalia e também faz tratamento com medicamento controlado para conter possíveis convulsões.
E essa porta aqui, naquela manhã, a bebê estava dormindo em cima do colchão e a gente percebe aqui que tem uma corrente com cadeado. Mas a mãe de Isis deixou a porta apenas assim, encostada. Quando ela voltou para casa, a porta já estava escancarada, não só do quarto, como também a porta da sala. A família suspeita de que alguém possa ter entrado aqui com a intenção de sequestrar a criança. Mas, ao mesmo tempo, eles questionam por que, numa casa assim tão simples, uma família humilde, seria alvo de um criminoso que tivesse a intenção de pedir algum resgate. São muitas dúvidas, muitas perguntas sem respostas. E, por enquanto, ninguém faz mais nada por aqui, a não ser procurar Isis Helena, sem que nenhum morador da pacata cidade do interior paulista notasse. Quero pedir para o Anderson mostrar a casa onde a Jennifer morava, a casa dos avós, né, junto com a criança. Não tem câmeras e aqui na rua, essa rua aqui da cidade de Itapira, interior de São Paulo, as pessoas não têm o costume de instalar câmeras de segurança. Olha só, a gente percebe que também não há comércio aqui perto que poderia ter algum equipamento de circuito, de monitoramento. Então fica mais difícil descobrir qual foi o trajeto que a pessoa que levou Isis Helena fez na manhã daquela segunda-feira. A porta, então, que a gente sabe apenas é que estava aberta. Essa pessoa pode ter tomado tanto aquela direção quanto a outra. Ninguém viu, ninguém sabe dizer como essa criança foi levada daqui. E sozinha, todos têm certeza que ela também não sairia, uma vez que ela não caminha e mal engatinha. Do outro lado da cidade fica a casa do pai, Rafael. Isis Helena foi fruto de um curto relacionamento com Jennifer. Os dois não têm uma boa relação. E ele culpa a negligência da ex pelo desaparecimento da bebê. A própria Jennifer admitiu pra gente ontem que de vez em quando ela saía. Ela costumava sair quando a bebê dormia, porque ela não conseguia fazer as tarefas dela se a bebê não estivesse dormindo. Ou seja, não é a primeira vez que ela fica sozinha. Não é a primeira vez. Ela faz isso direto, ela mesma disse. Ela onde se viu, então... Se deixar uma mãe que tem filho, não pode sair porque o filho está dormindo. Então não existe carrinho, não pode levar no colo. Então, pode deixar a criança sozinha, então? É normal isso aí? Só ela que acha que isso é normal. Porque tem muitas mães que levam o filho, não importa quando, leva tudo junto. A sua ex, ela chegou a comentar no Cidade Alerta que ela tem um parente envolvido com tráfico de drogas. De repente... poderia ter sido alguma dívida, né, com um traficante, enfim. Você acredita que isso é possível? Eu não acredito e também não desacredito, porque que nem eu te disse, eu não conheço quase nada da família dela. Eu sei e eu afirmo da minha família ninguém tem pendência com ninguém. Tudo trabalhador, ninguém deve nada para ninguém. Agora já a família dela, como ela mesma disse na entrevista, que ela não põe a mão no fogo, né? Então ela mesma já falou por si, né? Não preciso nem falar nada, porque ela mesma já falou que não tem como ela garantir nada. Eu garanto a minha família, porque eu conheço a minha família. Cresci com a minha família, agora já ela eu não conheço. Como a senhora tinha o costume de buscar a Helena, por que a mãe demorou tantas horas para telefonar e perguntar se de repente ela estaria aqui? A senhora achou isso estranho ou não? Irresponsabilidade. Esse é o nome. Irresponsabilidade. O cheiro dela desperta um turbilhão de sentimentos na família. Saudade do abraço apertado, tristeza por não saber onde ela está, desespero pela falta de notícias e, ao mesmo tempo, esperança. Alguém está escondendo ela e que uma hora ela vai aparecer. Equipes de 5 cidades da região mobilizadas em encontrar a menina em mais um dia de buscas. As buscas foram ampliadas depois de uma denúncia anônima. As equipes se dividiram e percorreram 2 pontos distintos de Mojimirim. Um no bairro Chácaras IP, nessa área de mata. A Guarda Municipal contou com a ajuda do Faro dos Cães, mas nenhum deles deu sinal de que Isis Helena
pudesse estar aqui. O pai da Isis Helena procurou a polícia para compartilhar com os investigadores possíveis pistas da filha, mas por orientação da delegada, ele se manteve em silêncio. A mãe de Isis Helena voltou a ser ouvida pela delegada, que investiga o desaparecimento da bebê. Familiares de Jennifer contaram que o depoimento durou mais de 40 minutos. A mulher teria sido pressionada a contar que tem relação com o sumiço da filha. Ela já foi forçada, sob pressão também, a confessar de ela ter dado sumiço na criança, coisa que não aconteceu. A minha sobrinha, ela não é nenhuma criminosa, né? Jamais ela faria isso que as pessoas estão comentando ou que está sendo investigado. Um dos impasses da Polícia Civil vem de depoimentos com versões desencontradas. A avó da Isis, a mãe do pai, pediu para Jennifer entregar uma medicação para ela, para que ficasse com ela. Se caso a criança aparecesse, eles iam medicar a criança. Eu estranhei, mas não falei nada. E a minha sobrinha falou, não, tá sim, tá tudo lá, pode pegar. Novos detalhes podem mudar o rumo das investigações. No dia do crime, além de ter deixado a casa com a porta encostada, Jennifer, mãe da criança, alega não ter encontrado a chave do portão. Ela foi fechada, foi puxada. Ela não foi trancada, porque essa porta, ela só tranca por dentro. Eles não estavam achando a chave do cadeado. Então, o que acontece? Como era 2 ruas abaixo, eles empurraram o portão, que com uma pressão ele trava para dentro. Mas não ficou trancado com um cadeado. Entendeu? E como era um curto espaço de tempo que a minha mãe também se ausentaria, seria só nesse momento, nos outros momentos que ela saiu, a minha mãe ficou em casa. Então, foi 2 ruas abaixo, foi no supermercado para minha mãe sacar a aposentadoria, que é minha sobrinha que ajuda. E na volta, a minha mãe chegando já viu o portão todo escancarado e a porta que estava fechada, ela estava aberta. A família também usa as redes sociais para fazer um apelo e pedir ajuda para a população. Essa foto foi enviada com exclusividade para a nossa equipe. Isis Helena aparece com a mesma roupa que usava no dia em que desapareceu de casa. A família da Jennifer ainda acredita num possível sequestro, apesar de ninguém ter entrado em contato para pedir resgate. Eu acho que alguém estava sondando a hora que a mãe saiu. Os familiares acreditam que o responsável seja alguém que conhecesse a rotina da casa e soubesse que Jennifer costumava deixar a menina ali enquanto levava o filho mais velho, Anthony, para a creche. Naquele dia, ela demorou cerca de 2 horas para voltar porque levou a bisavó para pagar contas. Um momento muito curto, não levou nem meia hora para nós receber lá embaixo. Nós viemos logo. Desde então, 5 cães especializados em encontrar pessoas desaparecidas têm dado apoio nessas operações. Até agora, eles percorreram áreas como o Parque da Árvore, o Morro Macumbê, que fica a 1,5 km da casa da Jennifer. Também vasculharam essa fábrica desativada, uma casa abandonada que seria ponto de usuários de drogas, e esse lago. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu fizeram o percurso completo do lago, que tem 5 metros de profundidade. A princípio, a hipótese de que Isis Helena estaria ali foi descartada. O faro desses cães é um grande aliado da polícia. Com o cheiro das roupas da Isis Helena, eles sinalizam pontos em que a criança possa ter passado. Assim, a polícia ganha mais precisão em áreas extensas e sabe onde começar a procurar. A tecnologia também deve auxiliar as equipes de buscas. Drones vão sobrevoar áreas de difícil acesso. Com o paradeiro incerto, nenhuma linha de investigação está sendo descartada pela polícia, o que deixa familiares ainda mais aflitos. Pelo menos 3 pessoas prestaram depoimento hoje sobre o desaparecimento da Isis Helena. A mãe Jennifer, que já tinha dado depoimento, e outras 2 pessoas. A Ana Laura Delapina está acompanhando esse caso. Parece que o pai e o tio da criança também foram ouvidos, né, Ana? Boa noite para você. Exatamente isso, Carol. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o SP Record. Agora a gente está aqui na delegacia. A Delegacia de Defesa da Mulher já foi fechada, né? Mas as pessoas, os familiares continuam aqui na frente do plantão. O pai da Isis
veio pela primeira vez, foi solicitado pela primeira vez que ele prestasse depoimento e eu estive em conversa com ele. Ele me disse que a delegada perguntou mais coisas em relação à rotina dele com a criança, como era o relacionamento deles, nada muito específico à investigação, pelo que ele me disse. Outra pessoa que esteve aqui pela primeira vez prestando depoimento foi o tio da Jennifer. Ele, inclusive, mora no mesmo terreno da família a prestar depoimento. Ele nos disse que ele ficou 3 horas conversando com a delegada e que ele, inclusive, precisaria passar por exames, testes, né, enfim, de DNA, e ele continuaria à disposição da delegacia. Ele fala que ele está sendo tratado como suspeito, mas o advogado da Jennifer, que também conversou com a gente, descarta essa hipótese. Ele diz que ele só foi uma pessoa que está sendo investigada mesmo, assim como todas as outras. A Jennifer também esteve aqui, né? Ela tem prestado depoimento todos os dias desde então, desde que o caso, né, enfim, veio à tona e que a menina desapareceu. E mais uma vez ela esteve aqui. Dessa vez ela não quis conversar com a nossa equipe. Ela saiu bem abalada do depoimento. Quem falou com a gente foi o advogado dela e disse que a versão dela é a mesma desde então e que o motivo dela estar sendo chamada várias vezes para vir até aqui é que a cada busca nova dos bombeiros, a cada busca nova da Guarda Municipal, surgem evidências, surgem provas e que são contestadas com a versão dela. Mas o que o advogado nos disse é que ela mantém a mesma versão e que ela se mantém, né, como uma pessoa que não tem nada a ver com o sumiço da própria filha. O pai, o Rafael, também conversou com a gente e ele disse que também não sabe, não tem notícias, não tem nenhuma novidade, pelo que a delegada falou. Obviamente que eles não podem revelar detalhes da investigação pra gente, mas ele disse que por enquanto continua na mesma situação, nas buscas. Inclusive, falando das buscas, né, a gente esteve aqui, quando a gente chegou, estava tendo busca naquela fábrica desativada que eu mostrei na minha reportagem de ontem. Eles estavam buscando ali a Defesa Civil, a Guarda Municipal, os bombeiros voluntários com os cães durante a noite. As buscas foram retomadas na tarde dessa quinta-feira. Só que a busca com os cães foi suspensa e agora não tem uma previsão para que voltem essas buscas com os cães, só se a delegada pedir para que isso ocorra. Então, a busca que houve hoje lá foram com os próprios bombeiros voluntários daqui de Itapira e com a Defesa Civil, no sentido de verificar buracos, poços, enfim. Tem uma área de mata, uma pequena área de mata ali atrás. Então, essas equipes retornaram nos locais onde os cães avançaram, demonstraram uma agitação ontem e hoje retornaram para verificar com facões, enfim, teve até uma bombeira que ela entrou num dos poços para verificar se tinha alguma coisa de diferente por ali. Então, as buscas foram nesse sentido. Isso durou cerca de 20 minutos, não mais que isso, a gente acompanhou durante todo o tempo. E logo que isso acabou, os bombeiros informaram pra gente que as buscas todas, a princípio, tinham se encerrado, a não ser que a delegada pedisse algo no sentido de verificar outros locais ou verificar os mesmos. Só que o advogado da Jennifer fala uma outra versão pra gente em relação às buscas. Ele diz que as buscas estão acontecendo no entorno de Itapira, inclusive em algumas cidades vizinhas, inclusive Mojimirim e Mogi Guaçu. Mas a gente não pode afirmar essa versão, porque os próprios bombeiros falaram pra gente que as buscas tinham sido encerradas, né? E aí a gente continua, claro, acompanhando essa situação e qualquer novidade a gente volta a falar com você.